Boa noite! Começa agora o Resumo Brasil. Eu, Priscila Mendes, e a nossa intérprete de Libras, Leide Mendes, vamos mostrar a vocês o que foi notícia no Brasil e no mundo durante esta semana. Uma jovem grávida de 4 meses foi morta no Rio de Janeiro, atingida por um tiro de fuzil. Cerca de 110 milhões de vacinas contra a Covid-19 já foram enviadas para todo o Brasil pelo Ministério da Saúde. No Amapá, um surto de sarampo preocupa as autoridades. E vamos te levar de volta ao passado, aos tempos das radionovelas. Ficou curioso? Então venha com a gente ficar bem informado. O Resumo Brasil já está no ar. Começamos essa edição falando sobre a morte de Kathleen Romeu, na comunidade do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. A jovem estava grávida de 4 meses e foi atingida por um tiro de fuzil na última terça-feira. A designer e modelo morreu grávida aos 24 anos, depois de ser atingida na comunidade 24 de abril, no complexo do Lins, zona norte do Rio. Segundo a polícia, houve confronto com criminosos. Kathleen não morava mais na comunidade, passava na rua com a avó quando foi baleada. Quando começou o barulho do tiro, minha neta caiu, eu pensei que ela tinha se jogado, eu me joguei em cima dela. Quando eu me joguei, ela estava com um buraco. Durante o tiro, ela estava comigo. Durante o tiro, eu não sei como não estou baleada, porque eu me levantei e falei, gente, para de dar tiro, socorre a minha neta. A polícia militar afirma que o confronto começou depois que policiais foram atacados no Beco da 14. Kathleen foi socorrida pelos policiais, chegou a ser levada para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, mas não resistiu. Para a mãe de Kathleen, não houve confronto. Falou que minha filha ganhou um tiro, a minha filha não ganhou um tiro, eu não sei quantos tiros a minha filha ganhou. A minha filha foi executada. Se a polícia estava dentro de uma casa, por que ela não olhou para a rua para ver quem estava passando? Porque se eles estavam de tocaia, eles têm que ter cuidado. Na favela não só mora bandido. Kathleen, grávida de 4 meses, já tinha até escolhido possíveis nomes para a criança. Uma bênção de Deus que foi dada para a gente, a gravidez da minha filha. Ela estava toda apreensiva, toda feliz. Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que Kathleen não é a única grávida baleada no contexto da violência urbana. Além dela, desde 2017, outras 14 mulheres foram baleadas durante a gestação. 10 bebês foram atingidos ainda na barriga da mãe. Somente um deles sobreviveu. Quem for mãe ou pai vai entender o que eu estou sentindo. Tem um mês que eu não moro mais lá. A minha filha era só amor. A minha filha era só amor. A Polícia Militar informou que abriu uma investigação interna para apurar o caso. Agora vamos falar sobre vacinação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou a aplicação da vacina da Pfizer em adolescentes acima de 12 anos. De acordo com a agência, a ampliação foi aprovada após estudos indicarem segurança e eficácia do imunizante para esse grupo. Até o momento, a vacina da Pfizer é a única autorizada no Brasil para menores de 18 anos. Quanto à distribuição no país, mais de 4 milhões de doses da vacina da AstraZeneca foram enviadas nesta semana para as capitais brasileiras. Desde o início da campanha, foram distribuídas cerca de 110 milhões de doses por todo o país. Vamos ver no nosso Momento Saúde, na reportagem de Flávia Peixoto. Com as entregas desta semana, o Brasil ultrapassou a marca de 50 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19 desde o início da imunização em janeiro. São 32% dos cerca de 160 milhões de brasileiros que podem receber a vacina. Entre os imunizados, quase 23 milhões e meio já receberam a segunda dose, 14,7% da população vacinável do país. O que resulta num total de quase 75 milhões de doses aplicadas, somando a primeira e a segunda. E um alerta. Tem sido observado, infelizmente, quando da disponibilidade da segunda dose das vacinas que requerem uma segunda dose, em determinadas localidades, uma procura a menor do que o que seria esperado por parte da população. A previsão é de que em junho o Brasil receba 40 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Até agora, o país contratou 572 milhões de doses de vacinas. Outras 90 milhões estão em negociação.
O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 105 milhões de doses aos estados. Por enquanto, são 3 os imunizantes aplicados no Brasil, além da AstraZeneca e da Pfizer, a Coronavac. Nas próximas semanas, a Janssen também chega ao Brasil para fazer parte do Programa Nacional de Imunizações. Um dos efeitos da pandemia foi o aumento do consumo de bebida alcoólica e nós mostramos aqui na TV Brasil que o serviço de atendimento dos alcoólicos anônimos foi bastante procurado neste período. Maria da Silva, nome fictício, chegou aos Alcoólicos Anônimos durante a pandemia. Ela começou a beber aos 13 anos numa festa de família e ficou cada vez mais dependente do álcool. Foram 38 anos consumindo a bebida sem controle. Tudo para mim era muito difícil, tudo para mim era muito complicado, tudo para mim era muito doloroso. E o álcool, ele era essa válvula de escape, essa rota de fuga que eu usava para poder amenizar, né, minha dor e meu sofrimento. Maria é uma das mulheres que procuraram ajuda durante a pandemia. Segundo Alcoólicos Anônimos, os pedidos triplicaram desde o ano passado e a participação delas aumentou bastante. Antes, elas representavam 15% dos participantes e hoje já chegam à metade nos grupos. Nas reuniões online, a maior parte dos participantes é da região Sudeste. As regiões Nordeste e Sul somam 20%. A maioria pertence à faixa etária entre os 25 e 45 anos e as classes sociais e as faixas de renda são diversas. O momento de insegurança da pandemia e a facilidade de acesso ao álcool são alguns dos fatores que aumentaram a ingestão de bebidas. Para quem decidiu pedir ajuda nesse período, as reuniões virtuais acabaram sendo uma alternativa valiosa. O que a gente observou que essa ferramenta ela permitiu o acesso de muito mais pessoas, né? Uma pessoa ela pode entrar sem precisar colocar a identificação, né, do seu nome, ela não precisa abrir a sua câmera. Qualquer pessoa pode acessar uma das nossas reuniões e se tornar membro, basta ter o desejo de parar de beber. A semana foi mais longa na CPI da pandemia no Senado Federal. 4 pessoas foram ouvidas: o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, e os cientistas Natália Pasternak e Cláudio Maierovitch. O governador do Amazonas, Wilson Lima, não compareceu à comissão após conseguir a autorização do Supremo Tribunal Federal. Na sessão de sexta-feira, a pesquisadora Natália Pasternak falou sobre a ineficácia da hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19. No caso da cloroquina, infelizmente, ela nunca teve plausibilidade biológica para funcionar. O caminho pelo qual ela bloqueia a entrada do vírus na célula só funciona in vitro, em tubo de ensaio, porque nas células do trato respiratório o caminho é outro. Então, ela já nunca poderia ter funcionado. Já o médico sanitarista Cláudio Maierovitch afirmou que o SUS tinha experiência para fazer um plano de contenção da Covid-19 antes da epidemia entrar no país, especialmente para detecção rápida, testagem, isolamento e rastreamento de contatos. Nós temos, em primeiro lugar, o Sistema Único de Saúde, um dos poucos países, um único país com esta dimensão de mais de 100 milhões de habitantes, com um sistema público dessa magnitude de acesso universal, capilarizado, que, portanto, dá acesso a pessoas dos mais diferentes locais do país à atenção à saúde. Qual é a importância disso? Em qualquer lugar deste país que alguém apresente sintomas, este alguém pode ser captado pelo serviço de saúde, pode ser diagnosticado, tratado e orientado. Na sessão de quarta-feira, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, que trabalhou na gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello, explicou por que o governo não comprou em 2020 as doses da Coronavac oferecidas pelo Instituto Butantan. Não recebi ordem para interromper e elas continuaram. Essas tratativas continuaram e o Instituto Butantan, como eu falei, o doutor Dimas Covas, a Cíntia, tinham o meu telefone e haveria, em caso de alguma dificuldade de comunicação, eles poderiam
ter mandado mensagem pelo meu WhatsApp e poderiam ter conversado comigo. E no início da semana, no segundo depoimento à CPI da pandemia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que não existe risco adicional de transmissão do coronavírus por conta da realização dos Jogos da Copa América no Brasil e que, do ponto de vista epidemiológico, não há motivos para o governo recusar o evento. Eu pedi à diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia para fazer uma revisão sistemática da literatura e nessa revisão sistemática que eu posso passar para os senhores, não consta que essa prática aumente o risco de circulação do vírus que possa colocar em risco a vida dos jogadores ou a vida dos membros da comissão técnica. Agora vamos para o norte do país. No Amapá, além da pandemia da Covid-19, o estado sofre com um surto de sarampo. O número de casos da doença registrados neste ano já ultrapassa todos os notificados em 2020. Veja na reportagem de Manuela Castro. No Amapá, este ano, somente até maio, já são 320 casos confirmados de sarampo contra 297 em todo o ano passado. E em 2019, foram registrados apenas 2 casos da doença no estado. Em tempo de pandemia, é mais difícil controlar o surto. Também por conta da pandemia, a gente teve uma maior dificuldade no acesso dos agentes de saúde pública, dos agentes comunitários de saúde, na busca ativa, na casa e nos bairros. O sarampo ainda causa mais de 100 mil mortes por ano no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, por meio da vacinação, a doença havia sido completamente erradicada em 2016, mas voltou em 2018. Primeiro, é uma doença de letalidade alta, principalmente no primeiro ano de vida. E depois, pela transmissibilidade elevada do sarampo. É uma doença altamente contagiosa. A transmissão do sarampo se dá por vias aéreas, assim como a Covid-19. Os sintomas são parecidos: tosse, espirros, coriza, febre e também pode causar pneumonia. Mas o sarampo tem outro sintoma bem peculiar: aparecem manchas vermelhas pelo corpo. A melhor forma de se evitar o sarampo é com a vacinação. Normalmente são 2 doses, uma quando a criança completa 1 ano de idade e outra 3 meses depois. Quem não se vacinou nessa idade deve se vacinar normalmente com 2 doses até os 30 anos. E dos 30 anos aos 49, o recomendável é tomar 1 dose. Vamos às notícias internacionais. O destaque da semana foi a eleição presidencial no Peru. O cargo é disputado voto a voto e já tem polêmica. Veja em nosso giro pelo mundo. Com mais de 99% das urnas apuradas, as eleições presidenciais do Peru seguiam indefinidas. Mas com 99,9% dos votos contabilizados, Pedro Castillo, do Partido Peru Libre, se declarou vencedor. Os eleitores dele foram às ruas comemorar já na quarta-feira, mas os apoiadores da adversária, Keiko Fujimori, dizem que os resultados foram manipulados, principalmente os votos no exterior, onde, segundo eles, Keiko venceria. A candidata da direita conservadora vai pedir a anulação de urnas e a recontagem de votos, que ela considera que foram fraudados. Quem for declarado oficialmente novo presidente do país vai enfrentar uma sociedade bastante polarizada. Esta semana, uma mega operação do FBI envolvendo um aplicativo de mensagens levou à prisão de mais de 800 criminosos em todo o mundo. A ação foi uma parceria entre o FBI e a Polícia da Austrália e foi considerado um divisor de águas na luta contra crimes como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e atividades relacionadas à máfia. O plano começou em 2018, quando o FBI e a Polícia Australiana tomaram conta do aplicativo Anon, que passou a ser usado por mafiosos por conta da segurança. Na Colômbia, a operação apreendeu mais de 2 toneladas de cocaína num barco no Mar do Caribe, próximo à ilha de San Andrés. Foi a maior apreensão do ano. A droga pertencia à organização paramilitar Clã do Golfo e seria vendida a outros grupos criminosos da América Central.
No Paquistão, um acidente entre 2 trens deixou mais de 60 mortos e dezenas de feridos. Um dos trens descarrilou e foi atingido por outro, que circulava no sentido contrário. A colisão aconteceu numa área remota, no sul do país. As equipes de resgate demoraram horas para chegar e tiveram muito trabalho, já que vários vagões ficaram completamente destruídos. Acidentes desse tipo são comuns no Paquistão. A rede ferroviária do país está em decadência por causa da corrupção, má gestão e falta de investimentos. Na Índia, um prédio de 3 andares desabou no subúrbio de Mumbai. O acidente aconteceu durante a madrugada e a estrutura chegou a cair sobre um outro edifício. Pelo menos 11 pessoas morreram. Desabamentos são frequentes durante o período de monções na Índia, quando o país é atingido por fortes chuvas. Isso se soma à quantidade de edifícios mal construídos e sem manutenção. Vai até amanhã na Inglaterra a cúpula do G7, o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, formado por Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão. Esse é o primeiro encontro presencial em quase 2 anos. Durante a cúpula, o presidente Joe Biden confirmou que os Estados Unidos vão comprar $500 milhão de doses da vacina da Pfizer para países de baixa renda. Essa é uma forma de estimular doações de outros líderes do G7. A Espanha reabriu as fronteiras esta semana para turistas vacinados que apresentarem teste negativo para a Covid-19. Esse é o início do plano que tenta retomar o turismo do país depois de uma queda de 80% no setor no ano passado. Mas a liberação para a entrada não vale para todos os países. 10 nações são consideradas de baixo risco, além dos países da União Europeia. O Brasil, considerado de alto risco, não entrou na lista, assim como a África do Sul. A Pfizer vai começar os testes da vacina contra a Covid-19 com crianças menores de 12 anos. A pesquisa deve testar doses menores do imunizante em 4.500 crianças dos Estados Unidos, Finlândia, Polônia e Espanha. A farmacêutica espera ter os primeiros resultados em setembro. Se eles forem bem-sucedidos, a expectativa é pedir a autorização de uso emergencial logo em seguida. Nos Estados Unidos, a Agência de Medicamentos aprovou o uso de um remédio experimental para as fases iniciais do Alzheimer. O aducanumab é visto como o primeiro tratamento a atacar uma provável causa da doença. Ele não tem a função de curar o Alzheimer, e sim de retardar os sintomas. O medicamento da empresa Biogen será vendido por $56 mil por ano. O Alzheimer é a forma mais comum de demência e afeta entre 30 e 40 milhões de pessoas em todo o mundo. Daqui a pouco você vai ver o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial por 3 meses. Não saia daí, voltamos em instantes. A crise hídrica preocupa as autoridades e os especialistas brasileiros porque pode provocar um colapso no fornecimento de energia elétrica. A retenção de água em hidrelétricas da Bacia do Paraná, que inclui Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e o próprio Paraná, vai ser adotada pelo governo como uma das ações iniciais para enfrentar essa crise. A Agência Nacional de Águas, ANA, também declarou a situação de escassez de recursos hídricos na região da Bacia do Paraná como crítica, até 30 de novembro deste ano. Num primeiro momento, segundo a Agência Nacional de Águas, não estão previstas restrições para a irrigação e abastecimento humano, mas são esperadas reduções temporárias de uso dos reservatórios para a produção de energia elétrica. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, ligado ao Ministério de Minas e Energia, reconheceu o problema e destacou a importância de uma articulação nacional para garantir a segurança hídrica e elétrica. Dentre as medidas que foram indicadas, a principal delas consiste em preservar os estoques d'água nas principais bacias do Sudeste e Centro-Oeste. Essas bacias são as que estão enfrentando essa escassez hídrica de forma mais severa. O Sistema Nacional de Meteorologia também divulgou uma nota emergencial. O órgão alerta para um cenário crítico de falta de chuvas na região da Bacia do Paraná entre junho e setembro deste ano. Segundo esta meteorologista, o problema não é de agora. Precipitações abaixo da média têm sido registradas nos últimos 2 anos. Ela destaca a influência de fenômenos climáticos globais. O fenômeno Laninha, que é o resfriamento das águas no Oceano Pacífico Equatorial, e isso influencia o regime de chuvas e circulação de vento no globo como um todo.
E no Brasil, ocasiona chuvas abaixo da média na parte centro-sul do Brasil. Para a Associação Nacional dos Consumidores de Energia, diante desse quadro, as consequências podem ser graves. O impacto que isso vai trazer certamente é um aumento na tarifa. E um aumento de tarifa significa maior inflação. Vamos falar agora de moradia? De janeiro a maio deste ano, o crédito imobiliário da Caixa cresceu mais de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. Com o crescimento, 240 mil novos contratos foram celebrados e a Caixa anunciou nova pausa nas prestações e o primeiro feirão no formato digital. A Caixa segue como o maior banco financiador da casa própria no país, com 68% do mercado. De janeiro a maio deste ano, o banco ultrapassou 52 bilhões em concessão de crédito e atingiu, em maio, mais de 523 bilhões emprestados para quase 6 milhões de contratos. Isso demonstra o foco da Caixa na população brasileira, na geração de renda. Entre as medidas divulgadas para quem está com dificuldade de pagar o financiamento da casa própria está a redução da prestação em até 25% por 6 meses. Os mutuários também podem reduzir entre 25% e 74,99% da prestação por até 90 dias. Para esses dois casos, basta uma autodeclaração de perda salarial. Já quem quiser um desconto ainda maior, acima de 75%, precisa apresentar comprovante de queda na renda familiar. Todas as solicitações podem ser feitas pelo aplicativo Habitação Caixa. As famílias mais pobres, as mais prejudicadas pela pandemia, vão poder pausar o pagamento por 6 meses. A regra vale para quem recebe auxílio emergencial ou seguro-desemprego. Os valores não pagos durante esse período serão incorporados ao saldo devedor e diluídos nas parcelas que faltam. A Caixa Econômica Federal também anunciou os detalhes do primeiro feirão digital, que será realizado de 25 de junho a 4 de julho. Cerca de 180 mil imóveis estarão disponíveis, com a participação de mais de 600 construtoras. A novidade será a venda de mais de 6 mil imóveis com condições especiais, 100% financiados pelo sistema SBPE, sem necessidade de entrada e com carência de 6 meses, além da tarifa reduzida. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou na última terça-feira sobre a possibilidade do governo federal prorrogar o auxílio emergencial por 3 meses. Veja o que ele disse. Possivelmente nós vamos estender agora o auxílio emergencial mais 2 ou 3 meses, porque a pandemia está aí. Os governadores estão dizendo que em 2 ou 3 meses a população brasileira adulta vai estar toda vacinada. Então nós vamos renovar por 2 ou 3 meses o auxílio. E logo depois entra, então, o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, já reforçado. Quem não tem história para contar sobre as inúmeras chamadas de telemarketing, não é mesmo? Até uma plataforma foi criada para bloquear chamadas indesejadas, o Não Me Perturbe. O serviço já contabiliza cerca de 8 milhões de números cadastrados. A iniciativa criada pelas operadoras de telecom tem o objetivo de melhorar o relacionamento das empresas com os consumidores, já que muitas vezes são dezenas de ligações a qualquer hora do dia e da noite. A Jane mudou de residência e contratou um serviço de telefonia. A partir daí, não teve mais sossego. Eu fiz contato com uma operadora de telefone para fazer a contratação do serviço. Contratamos, passei meus dados todos e depois disso nós passamos a receber ligações de várias outras operadoras e foram muitas ligações no domingo, ligação à noite, tipo 10 horas da noite. Bastante incômodo. A plataforma Não Me Perturbe funciona desde 2019. A maior parte dos pedidos de bloqueio é de São Paulo, mais de 4 milhões de números registrados, seguido por Minas Gerais, com cerca de 720 mil. Mas o DF é proporcionalmente o recordista em bloqueios. São 237 mil registros, o que corresponde a 5% do total de aparelhos de telefone na região. Para solicitar, basta fazer um cadastro no site da Não Me Perturbe. O bloqueio acontece em até 30 dias. Por enquanto, o sistema funciona para serviços de consignados de bancos e telecom, considerada a vilã das ligações indesejadas. Até 2019,
quando a plataforma entrou em funcionamento, o setor de telecomunicações era responsável por cerca de 48% das ligações de telemarketing realizadas no Brasil. Atualmente, após a entrada em funcionamento da Não Me Perturbe, o setor responde por menos de 6% desse número de ligações realizadas. A nossa perspectiva é que essa iniciativa, inclusive, possa ser estendida a outros setores da economia. A plataforma, inclusive, está disponível para contratação, para parcerias com outros setores que também queiram aderir a essa importante autorregulação. E para terminar essa edição, a gente faz uma rápida volta ao passado, aos tempos das radionovelas. É que a primeira delas completou 80 anos e a Rádio Nacional, aqui da EBC, juntou um grupo de atores para regravar alguns dos capítulos e relembrar essa história. Vamos ver. A Rádio Nacional traz de volta toda a nostalgia das novelas de rádio brasileiras, com a recriação de uma cena da primeira radionovela do país, Em Busca da Felicidade, que está completando 80 anos. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade. Na trama, a história de Alice, uma mulher de 18 anos que descobre que foi adotada e é fruto de um relacionamento extraconjugal de seu pai adotivo com a empregada da família. Após essa revelação, ela enfrenta diversos dramas em busca da felicidade, tal qual no título. Eu acho que não existe uma palavra para explicar esse sentimento de gratidão por estar representando essa arte tão maravilhosa que o Brasil sustenta como o mais poderoso, que são as novelas. O projeto conta com a participação de 4 atores e está sendo gravado aqui, no Museu da Rádio Nacional. A cena também poderá ser reproduzida em celulares e será exibida na TV Brasil, nos interprogramas, a partir do dia 12 de junho. É trazer a história da novela, a história da Rádio Nacional para mais pessoas. A gente lembra que você pode rever as reportagens do Resumo Brasil e de todos os nossos telejornais em nossas redes sociais. O endereço está aí na tela. Fique agora com as imagens do eclipse solar anular ocorrida nesta semana no hemisfério norte. O fenômeno é raro e também conhecido como Anel de Fogo. Uma ótima noite para você e a gente se vê no próximo sábado às 9h30 da noite. Tchau!